Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Aline e hoje a nossa aula é sobre a reprodução no reino animal no grupo dos vertebrados. Vamos começar pelos peixes. Os peixes se dividem em dois grandes grupos, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos são as arraias e os tubarões. Os peixes ósseos é um grupo muito diverso, ele compreende mais de 90% das espécies de peixes. Vamos aprender como que acontece a reprodução nos peixes. Os peixes, na sua maioria, possuem a fecundação interna, ou seja, o macho ele coloca o órgão de cópula e libera o espermatozoide dentro da fêmea. A fecundação externa acontece nos peixes ósseos. Como assim? Esses indivíduos liberam os gametas na água e a fecundação acontece depois. Essa fecundação interna que falamos inicialmente é caracterizada pelos peixes cartilaginosos, ou seja, apenas os tubarões e as arraias. E os peixes ósseos, vamos relembrar, mais de 90% das espécies de peixes realizam a fecundação externa. Esses animais podem apresentar três tipos de desenvolvimento. Algumas espécies são chamadas ovíparas. O que é isso? Esses animais se desenvolvem ovos no ambiente externo, ou seja, a fêmea coloca os ovos. Nós também temos algumas espécies vivíparas. As espécies vivíparas completam seu desenvolvimento dentro do útero da mãe até o seu nascimento. E nós também temos as espécies ovovivíparas. Esse embrião ele se desenvolve dentro de ovos, porém esses ovos ficam dentro do corpo da mãe até o seu nascimento. Quando eles são liberados, eles já são liberados de forma natural, sem a presença dos ovos. Agora vamos entender como que acontece alguns tipos de reprodução nos peixes ósseos e cartilaginosos. Muitas espécies de peixes ósseos apresentam o que a gente chama de desenvolvimento indireto. O desenvolvimento indireto é caracterizado por uma fase larval. Nos peixes ósseos nós chamamos essa fase larval de alevinos. Já os peixes cartilaginosos, eles apresentam geralmente o desenvolvimento direto, ou seja, você não tem uma fase larval. Os filhotes nascem já parecidos com as suas mães, com os seus genitores. Agora vamos entender como que acontece a reprodução nos anfíbios? Os anfíbios são os animais sapos, rãs, salamandras, cobra cega. Isso mesmo, a cobra cega não é um réptil, ela é um anfíbio. Esses animais, na sua maioria, eles realizam o que chamamos de fecundação externa, ou seja, o macho não introduz o seu órgão copulador na fêmea, não tem uma fecundação interna. Porém, esses animais realizam o que chamamos de abraço nupcial. Eles se juntam, o macho e a fêmea, se abraçam e nesse abraço tem a liberação dos gametas que são posteriormente fecundados na água. Então, todo esse ritual de acasalamento, desde o coachar do sapo, que é uma fonte de atração para a fêmea, o mecanismo de atração da fêmea, nós também temos depois o abraço nupcial. Nos anfíbios, nós temos o desenvolvimento indireto, que é caracterizado pela fase larval. A larva dos anfíbios são as também chamadas de girinos. Vamos entender como que acontece a reprodução dos sapos? Perceba, nós temos aqui um abraço nupcial. Porém, esses gametas, tanto o espermatozoide como os óvulos, são liberados na água. Esse ovo ele tem uma cápsula gelatinosa que protege de alguns intempéries, mas os anfíbios ainda dependem da água para a reprodução, porque esse ovo não tem uma casca rígida. Depois, esse ovo fecundado vai dar origem ao embrião, que vai se desenvolver no girino, que é a fase larval, e depois que passa por uma metamorfose completa, uma metamorfose total, e dá origem a um indivíduo adulto. Agora vamos compreender como que acontece a reprodução nos répteis. Só relembrando que os répteis são representados por quelônios, que são as tartarugas, ambiente marinho, os jabutis, que são terrestres, e os cágados, que vivem em água doce. Nós também temos os esquamados, que são as serpentes e os lagartos. E também nós temos os crocodilianos, representados por jacarés, por crocodilos. Em geral, a fecundação nos répteis acontece de forma interna, ou seja, nós temos uma cópula com a fecundação dentro do corpo da fêmea. E o desenvolvimento é direto, ou seja, nós não temos a fase larval nesses animais. A maioria dos répteis é espécie ovípara, ou seja, nós temos a postura de ovos, e aqui vai uma novidade evolutiva. Nos répteis, o ovo com a casca rígida
protege esses embriões de intempéries. Então, esse embrião ele fica totalmente protegido e nutrido dentro do ovo. Algumas espécies também são vivíparas. Um exemplo é a cascavel, ou seja, já nasce o filhote sem a postura do ovo, já nasce o filhote diretamente na natureza. E nós também temos algumas espécies ovovivíparas. No caso dessa jiboia, esse ovo ele permanece dentro do corpo da fêmea, o animal se desenvolve lá dentro e só depois ele é liberado. Como eu disse, uma grande novidade evolutiva nos répteis é a formação, é o surgimento de um ovo com casca rígida. Essa característica fez com que os répteis conquistassem definitivamente o ambiente terrestre. Os anfíbios e os peixes ainda dependem da água. Já os répteis, eles não dependem da água, porque nem a reprodução é feita mais na água, porque nós temos um ovo que vai proteger o embrião. Nós temos a nutrição e a proteção dentro do ovo. Esses anexos embrionários, como a cavidade amniótica, como o cordão umbilical, saco vitelínico, são responsáveis pelo desenvolvimento desse filhote até o seu nascimento. A temperatura, ela acaba influenciando na definição do sexo dos répteis. Como assim? A temperatura, ela vai atuar na produção de algumas enzimas, que são proteínas que são responsáveis pela diferenciação das glândulas sexuais. Então, por exemplo, nas tartarugas nós temos essa diferença. Se esse desenvolvimento acontece em baixas temperaturas, nós temos a evolução, o surgimento de machos. E se for em altas temperaturas, nós temos a evolução para fêmeas. Já nos crocodilianos, nós temos o contrário. Os lagartos também apresentam essa característica. Em baixas temperaturas, nós temos as fêmeas. Em altas temperaturas, nós temos o macho. Lembrando que os répteis, eles não controlam a sua temperatura. Então, se está muito frio, ele precisa de um ambiente mais quente. E se está muito quente, ele procura locais, lagos, com sombra, para fazer essa regulação da sua temperatura. Agora, vamos entender como que acontece a reprodução das aves. As aves possuem sexo separado. Qual é o nome disso? Dioicos. São animais dioicos. Eles possuem a fecundação interna, ou seja, o macho coloca o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. E são espécies ovíparas, ou seja, nós temos a produção de ovos. É muito comum nas aves os rituais de acasalamento. Então, um exemplo muito conhecido é o pavão. Quanto mais colorido, quanto maior a plumagem, mais atenção ele chama da fêmea. Isso já foi objeto de estudo que mostra que quanto mais coloridos, com cores mais vibrantes, melhor nutrido é esse animal. Então, é uma estratégia da espécie de reprodução. E as aves apresentam, pela primeira vez nos animais, o que chamamos de cuidado parental. Esses animais são totalmente dependentes da mãe no início. Então, nós temos a mãe cuidando dos seus filhotes no ninho. Então, nós chamamos isso de cuidado parental. Agora, vamos conhecer a reprodução dos mamíferos? Os mamíferos possuem a fecundação interna, possuem sexo separado, ou seja, nós temos o macho e a fêmea. Esses animais também realizam o que chamamos de cuidado parental, ou a mãe acompanha o seu filhote, ela cuida do seu filhote, pelo menos na maioria dos casos. E nós temos uma grande novidade evolutiva nos mamíferos, que é o surgimento das glândulas mamárias. A mãe alimenta o seu filhote com o leite materno. Esses animais se dividem em alguns tipos. Mamíferos placentários. Quem são esses? Os placentários, eles apresentam essa nova estrutura chamada de placenta, que é onde esse embrião se desenvolve. Então, esse embrião recebe tanto a nutrição, a troca gasosa, a excreção, tudo é feito através da placenta. Alguns filhotes já nascem praticamente desenvolvidos, sendo eles placentários. Nós temos aí, no caso, a maioria da espécie dos mamíferos. Agora vamos conhecer os mamíferos marsupiais. Você já deve ter visto em desenho animado, ou até mesmo em filmagens, os cangurus australianos, não é? Os marsupiais, eles completam o seu desenvolvimento no marsúpio, que é uma bolsa. Então, eles iniciam o seu desenvolvimento no útero da mãe, é um período curto, e depois esse animal vai para o marsúpio se desenvolver, que seria essa bolsa. Além dos cangurus, nós temos os coalas, os gambás, daqui da América do Sul, e os lobos da Tasmânia. E por último, nós temos os mamíferos monotremados. Você já deve ter ouvido falar que mamífero que tem bico, tem pelo, mas bota ovo. Nós estamos falando dos ornitorrincos.
os ornitorríncos e as écnidas são mamíferos monotremados. Como assim? Esses animais, eles realizam a postura de ovos. O desenvolvimento do embrião é totalmente fora do corpo da mãe. Acontece nos ovos. Porém, eles apresentam pelos, porque são mamíferos. Apresentam as glândulas mamárias. Essas glândulas mamárias, elas são pouco desenvolvidas. Esses animais, eles não chegam a mamar. Eles apenas eles lambem o seio da mãe, porque essas glândulas mamárias não são tão desenvolvidas. Mas se alimentam do leite materno também. E essa foi a reprodução dos vertebrados. Vamos realizar alguns exercícios para entender melhor esse conteúdo? Vamos praticar. O ornitorrinco e a éctna são mamíferos primitivos que botam ovos, no interior dos quais ocorre o desenvolvimento embrionário. Sobre esses animais é correto afirmar que, letra A, diferentemente dos mamíferos placentários, eles apresentam autofecundação, ou seja, não tem fecundação entre macho e fêmea. B, diferentemente dos mamíferos placentários, eles não produzem leite para alimentação dos filhotes. Letra C, diferentemente dos mamíferos placentários, seus embriões realizam trocas gasosas diretamente com o ar. A semelhança dos mamíferos placentários, seus embriões alimentam-se exclusivamente do vitelo acumulado no ovo, ou seja, ele se alimenta só do ovo e não tem o leite materno. E, a semelhança dos mamíferos placentários, seus embriões livram-se dos excretas nitrogenados através da placenta. A nossa resposta correta é a letra C. Nos mamíferos placentários, as trocas gasosas ocorrem através da placenta, mas os ornitorrincos, eles não são placentários. Então, essa troca gasosa acontece com o ambiente, na casca do ovo. As aves são organismos que se destacam pela presença de penas e um corpo aerodinâmico. Todas as espécies de aves destacam-se ainda por serem organismos hermafroditas, que apresentam desenvolvimento direto, hermafroditas, que apresentam desenvolvimento indireto, dioicos, que apresentam desenvolvimento direto, dioicos que apresentam desenvolvimento indireto ou dioicos que apresentam metamorfose gradual. Só relembrando, animais hermafroditas apresentam os dois sexos e os dioicos são o sexo separado. Desenvolvimento direto é aquele que nós não temos a fase larval e o desenvolvimento indireto nós temos a fase larval. As aves se enquadram na letra C. São animais dioicos com sexo separado que apresentam desenvolvimento direto, não tem larva de ave. Nós temos aquele desenvolvimento direto. Agora eu tenho um desafio para você. Que tal fotografar ou filmar filhotes de vertebrados? Você pode filmar passarinhos, jabutis, cães, gatos, cavalos, bezerros, entre outros. Você pode encaminhar para a gente nesse número que está na tela. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau!